também desejo a você um bom dia muito especial na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos aqui nessa sexta-feira iniciando o nosso quadro de vidas transformadas, esse quadro que leva muita esperança para você e mostra, através de um testemunho, de um depoimento de vida, que ainda há esperança para o seu problema, para a sua necessidade e que Deus tem o melhor para você, basta você crer. E hoje aqui no nosso programa, para a nossa entrevista, nós temos o irmão Laércio, ele que é um pastor aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério de Santos, cuida de uma de nossas congregações e tem uma história linda do poder de Deus, né, irmão Laércio? É verdade. Conta pra gente um pouquinho, como é que tudo começou na sua vida? A gente sabe que você esteve envolvido no mundo das drogas, né? A gente já vai dar já uma adiantada, teve uma overdose, mas como que foi que tudo começou? O que te levou a praticar, a estar envolvido com o vício, com as drogas? Olha, Rosângela, tudo começou bem cedo, né? Eu tive uma família complicada, né? Meus pais, e com a idade de 7 anos eles se separaram, né? Meu pai bebia e não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. E quando isso aconteceu, havia eu e mais 3 irmãos, né? Um irmão que não tinha nem 1 ano ainda. E minha mãe foi embora e meu pai se viu com os 4 filhos agora e nos levou para a casa dos nossos avós paternos. Ficamos lá no Nordeste uns 2 anos, retornamos para cá e quando nós voltamos, meu pai já tinha uma outra companheira, né? E nós fomos crescendo sem a presença da nossa mãe, muito difícil, e eu, de certa forma, eu me revoltei um pouco, né? E comecei a trabalhar muito cedo, né? Na feira com os meus irmãos, 10, 11 anos de idade, e quando eu fui estudar no noturno, eu acabei conhecendo alguns amigos e que me convidavam, né, para sair em alguns lugares. Eu comecei a beber cerveja, a fumar cigarro. Quantos anos? Aí eu tinha já uns 13 anos, 14 anos, 15, comecei a fumar cigarro, a beber uma cervejinha com os amigos e tal. E com a idade de 18 anos foi quando eu conheci as drogas, né? 17 para 18 anos eu comecei a usar cocaína, né? E comecei a usar maconha também. E o que te levou a entrar então com as drogas? Foram as amizades mesmo? As amizades e também a família, né? O meu pai era um pai muito ausente, né? Ele não se preocupava tanto, né, conosco, e a ausência da nossa mãe também dificultou muito isso. Esse negócio de estar trocando de casa, exatamente. Né? Vocês não tinham um lar definido. Não, né? não tinha, porque eu morava com meu pai, aí se separaram. Aí fui para o Nordeste. Aí do Nordeste retornamos. Aí morei um tempo com a minha mãe, aí voltamos para cá. Então, assim, na minha cabeça, aquilo era uma coisa louca na minha cabeça. Então, nas minhas amizades, a gente saía para curtir, para se divertir, e eu acabei conhecendo as drogas, né? E me aprofundei nisso, me afundei, né, na verdade. E com 18 anos de idade eu saí de casa, né? E não tinha para onde ir, não tinha onde morar. Fui para as ruas mesmo, né? Fui morar nas ruas, fui dormir nas ruas e vivi um bom tempo assim. Nossa, é inacreditável o senhor contando essas experiências. A gente ouviu o senhor no culto pregando, de repente, morador de rua. Exatamente, eu tive essa experiência, né, de dormir em calçada, de acordar com a chuva no rosto, mas o pior ainda não foi só isso, que quando eu fui para a rua, quando eu saí de casa, eu conheci o crack, né, que era uma droga mais forte, né, e uma droga que vicia bem mais rápido do que as outras. E quando eu conheci o crack, foi aí um fundo de poço, né? Eu perdi peso muito rápido, eu pesava em média 70, 80 quilos, eu cheguei a pesar 45 quilos, né? E morando na rua, por várias situações eu escapei da morte, né? E o que aconteceu? Dá para você contar um exemplo dessas? Olha, teve uma vez, assim, uma madrugada, por volta de 3 horas da madrugada, onde eu estava dentro de uma favela e havia ali a polícia militar fazendo uma ronda, né, alguma coisa do tipo, e eu estava com droga, né, e quando eu senti a presença deles ali, que eu vi, eu corri. E nessa corrida, né, eles
eles atiraram, né, em mim. Houve uns 5, 6 disparos ali, mas eu consegui, né, escapar, né? Foi uma das situações. Uma outra foi que havia também uma outra pessoa que era traficante e tentou me matar também, e eu não entendi porque ele apertou o gatilho várias vezes, assim pertinho, voltou com você aqui, e a arma não disparou. E ali eu corri, né, eu também consegui escapar, então foram algumas vezes que isso aconteceu. Era né? a mão de Deus. A mão de Deus eu não entendia, né? E eu com 18 anos para 19 anos, em 1992, eu fui a uma igreja evangélica, né? Cheguei ali, era Assembleia de Deus, ali na Congregação de Jabaquara. O pastor Edmir, né, que hoje é missionário está em Portugal, ele era da mocidade ali, líder, né? E quando eu cheguei ali, drogado, viciado, no fundo de poço, ele me acolheu ali. E eu lembro que naquela noite, naquele culto, eu aceitei Jesus. E ele disse algo forte para mim. Ele falou para mim, olha, Deus vai mudar a sua vida. E eu disse para ele, não, para mim não tem jeito, eu sou um drogado, um viciado. Ele disse para mim, olha, Laércio, para Jesus tudo tem jeito. Né? E aquilo foi como uma palavra profética para a minha vida. E eu nunca esqueci aquilo. Você não tinha esperança mesmo, Laércio? Você vivia nas ruas, drogado, você não tinha a mínima esperança, longe da família. O que passava na tua cabeça, assim, quando ficava você e você mesmo ali? Como que era? Olha, Rosângela, eu não tinha esperança pelo seguinte. Eu olhava para a minha vida e para a minha família e eu via a minha família totalmente destruída. Tá? Eu tinha uma madrasta, tinha um pai, uns irmãos, um morando na casa de um e na casa de outro, e eu olhava para mim e não via nenhuma esperança, não via solução, não tinha perspectiva nenhuma de vida. E eu, na situação que eu me encontrava, na rua, drogado, viciado. Então, assim, o que o destino me reservava na minha cabeça era, eu vou acabar morrendo ou na mão da polícia ou na mão de traficantes, que afinal de contas eu era um viciado. Você só aguardava a morte mesmo. Só esperava isso, não tinha eu não via eu não tinha como me libertar daquilo, porque o mundo das drogas é um caminho sem volta, né? Tem dois fins, ou é o cemitério ou a cadeia. E quando foi em 1995, eu já estava com 20 anos de idade, né? Ainda nesse mundo, né, de droga e de tudo, eu me envolvi no tráfico de drogas e foi quando eu fui preso. Eu fui preso em 1995. Só dar uma paradinha aí, só para a gente poder entender. Nessa época, então, você foi para a igreja, né? O pastor Edmir falou para você, na época, dirigente de jovens, que havia uma esperança assim para você. Havia uma esperança. Você não firmou, então? Não. Você foi, aceitou Jesus, mas não permaneceu? Não permaneci. Eu aceitei Jesus, mas digo com Jesus. Essa é a grande diferença. Fui lá, aceitei, levantei a mão, ele falou aquilo, ficou gravado, mas eu não tive um encontro com Jesus verdadeiro. Assim, eu ouvia falar, né, que Jesus faz, transforma, que curava, que libertava, mas eu não tinha vivido isso ainda. Recebeu, né? Não recebi aquilo. Assim, para mim foi uma visita, um lugar onde ouvi louvores, ouvi a palavra, mas assim, não tive um efeito, não senti um efeito imediato na hora, porque eu queria a solução já. Eu queria que tudo se resolvesse ali, né? E eu continuei na vida que eu levava, e quando em 1995 eu fui preso, né? E lá dentro da prisão, da cadeia, foi que eu vi uma outra realidade, totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado a ver aqui fora, aquilo que eu via só pela televisão, jornais, eu estava vivendo ali. E fiquei um período de 2 anos e alguns meses preso, né? Muitas coisas aconteceram, vi várias rebeliões, pessoas morrerem ali, perderem a vida, tiros, um lugar assim terrível, né? Uma opressão muito forte e muito grande. E eu ganhei um Novo Testamento,
e eu passei a ler esse Novo Testamento lá dentro, né? Durante esses anos todos que eu fiquei lá. Em 1997 eu saí. E 3 meses antes de eu sair, eu decidi por minha conta mesmo pôr um fim na minha vida. Porque eu pensava assim, eu vou sair daqui, mas vou para onde? É verdade, ia começar tudo de novo, né? Exatamente. Como vou trabalhar? Como vou arrumar um emprego? Meu nome está sujo, eu fui fichado, e como que eu vou trabalhar agora? Né? Não tenho família, não tenho nada, o que vai acontecer? Então, eu vou acabar tirando a minha vida aqui. Mas isso não aconteceu, né? Eu saí no dia 22 de julho de 1997, eu ganhei a liberdade, e um irmão meu, né, que é encostado a mim, ele me acolheu na sua casa, a sua esposa, né? E fiquei um tempo morando com ele, um ano e meio aproximadamente. Foi quando eu conheci a minha esposa, né? Na época ela era já evangélica? Ela já era evangélica, né? Já desde adolescente, minha sogra também. E quando eu conheci ela, né? Totalmente desviado, totalmente com a vida assim, dilacerada, Você né? tinha vontade de mudar? Eu saí da cadeia, eu fiquei determinado a mudar. Eu pensei assim, bom, até aqui eu perdi tudo que eu tinha. Então, eu quero de alguma forma mudar minha vida, mudar minha situação. E aí eu comecei a olhar para as outras famílias. Então, eu vi assim, o esposo, a esposa, os filhos, e eu comecei a querer aquilo para mim também, né? Porque eu morei com meu irmão um tempo e morei sozinho. E a solidão era algo muito, muito triste e doloroso para mim. E quando antes de conhecer minha esposa, eu tive um relacionamento, já livre, né? E um ano aproximadamente ficamos ali namorando. E quando terminou isso, eu senti mais uma grande decepção na minha vida, uma grande frustração, a ponto de querer cometer o suicídio. E ali eu corri até um irmão, ele leu uma palavra para mim e disse para mim o seguinte: olha, Deus tem uma grande obra na tua vida, Deus pode mudar a tua vida, você tem que crer e acreditar. E eu tomei posse daquilo. Eu falei, não, então eu vou acreditar nessa palavra. E poucos meses depois eu conheci a minha esposa, crente, né, numa igreja, e eu comecei a ir àquela igreja, me firmei ali em Jesus naquela igreja, passei por um processo de libertação, fui batizado com o Espírito Santo, né, fui batizado nas águas, né, noivamos, nos casamos, né, agora no mês de julho vamos completar 7 anos de casados, 9 anos de convivência. Temos desse casamento o nosso filho, né, o Gabriel, que tem 3 anos e meio. Só me diz uma coisinha aí, só antes de você concluir essa parte. No caso da tua mulher, na época que você a conheceu, você começou a igreja por causa dela? Qual foi a parte que ela... No que foi que ela te beneficiou, no caso aí, levando Jesus até você? Te convidando para ir para a igreja ou você foi por causa da amizade? Como foi? Olha, Rosângela, na verdade, eu fui por causa dela. Faz uma visita, e eu visitei uma semana, 2 semanas, e a mãe dela não sabia de nada ainda. E na 3ª semana que eu estava ali, né, visitando, eu fui reconciliado ali, né, e eu falei com os pais dela, né, e a gente começou esse namoro lá na igreja, e eu fiquei, depois Deus começou a trabalhar na minha vida, de uma forma assim maravilhosa. E quando eu dei por mim, eu já estava ali envolvido no meio dos jovens, né, namorando com uma jovem de Deus também, e eu comecei a ter esperança na minha vida, né, e ouvir outros testemunhos de outras pessoas também que passaram por coisas piores do que eu passei, e eu comecei a olhar para trás e ver que todo o tempo que eu passei de viciado nas drogas, que eu fui para a cadeia, vi tudo o que aconteceu lá,
eu vi assim que tudo que passou lá atrás já era a mão de Deus me guardando, me livrando, né? E me mostrando assim o mundo cruel, né? O mundo cruel que há sem Jesus, né? E então eu comecei a ver isso lá atrás. Então eu pensei o seguinte: se eu cheguei até aqui é porque existe algo maior ainda, né? E eu comecei a acreditar nisso. Eu falei assim, não, eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para ser um escravo do mundo, um escravo do diabo. Eu não nasci para isso. Não, Deus tem algo maior na minha vida, né? E quando eu tive essa experiência com Deus, eu não quis mais parar. Eu não quis mais sair da presença de Deus. Foi muito mais especial que a sensação de experimentar uma droga, né? Alguma coisa assim. Jesus está acima de tudo, né? A experiência com Ele é fantástica. E aí, onde eu morava, no bairro que eu morava, eu morei no Morro São Bento, 25 anos. E onde eu morei, na Rua São Mateus, na Rua São Manuel, ali no Vila Lindóia, as pessoas que me viam há 10, 12 anos atrás, olhavam para mim, não, esse rapaz não tem esperança. Não há futuro para ele. Não tem mais jeito, é um viciado, é um drogado, ou vai morrer ou vai acabar na cadeia ali. E quando eu fui para a cadeia, foi onde se confirmou o que muita gente havia falado. Só que o plano de Deus era maior na minha vida, né? Então hoje, 11 anos depois que eu saí da cadeia e que eu me libertei das drogas e que Deus operou na minha vida, quando eu vou lá, é uma grande alegria para as pessoas. Me abraçam, falam comigo, têm satisfação de falar comigo e ver que foi Deus que fez. Como foi que as drogas? Você indo para a igreja, devagarinho você foi perdendo o gosto pelas drogas? Como que foi essa libertação daí total? No crack, cocaína, enfim? Olha, Rosana, por incrível que pareça, eu totalmente desviado, fora da presença de Deus, eu falei para Deus assim, Deus, me liberta das drogas. Eu não aguento mais viver essa vida. E quando eu vim para Jesus, eu já estava totalmente liberto das drogas. Quando eu tive um encontro, porque eu aceitei, mas não tive um encontro. Continuei no vício. Mas quando eu determinei, eu falei, Senhor, me liberta. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu comecei a sentir algo que parece inacreditável. Eu comecei a sentir nojo da droga. Eu comecei a sentir nojo quando eu senti o cheiro, né, de maconha, aí embrulhava o meu estômago. Quando eu via cocaína, e assim, depois que isso aconteceu, vinha de graça. Ah, você não quer? As pessoas vinham, né, te oferecer, ó, pega pra você, eu tô te dando tal. E eu fugindo disso, né, o inimigo colocando, né, na minha frente para me tentar trazer de novo para esse mundo, para essa vida. E eu começava a sentir embrulho, enjoo, e eu não quis mais aquilo para mim. Né? E com o cigarro a mesma coisa, com a cerveja, com a bebida a mesma coisa. Então quando eu fui dessa parte, eu estava liberto já. Mas lá foi aonde complementou, né? A experiência com Deus, o dia a dia, a palavra de Deus. Ver Jesus na vida, experimentar Jesus. Exatamente, esse algo que preencheu o vazio que havia na minha vida. Glória a Deus. Né? A gente já está terminando a entrevista, irmão Laércio, né? Nosso amigo, irmão em Cristo, mas antes da gente terminar, não posso, né? Assim, terminar sem que você dê uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Muitos estão em cadeias, outros em hospitais, outros talvez em clínicas de recuperação, outros de repente pararam aí numa loja, estão assistindo o programa, moradores de rua, quem sabe, numa mesma situação como a sua. Qual a mensagem de esperança que você tem para eles nessa manhã? Olha, a mensagem que eu tenho é que não existe nada impossível para Deus. Né? Deus realmente e verdadeiramente é aquele que transforma as vidas. Eu sou uma prova viva disso, eu sou um milagre de Deus. E Deus pode transformar a tua vida.